Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Quem não me conhece, meu nome é Jefferson e hoje vamos dar continuidade na, na Escola de Aprendizes do Evangelho com a aula 17, a aula que vai falar sobre Jerusalém, o grande templo, reis e líderes. A ideia dessa aula é mostrar um panorama da sociedade na época de Jesus, de como era Jerusalém e quais eram as pessoas, eram os líderes naquela época. Então, antes de mais nada, vamos sempre pedindo que o Mestre Jesus possa nos envolver, que possamos absorver esse conhecimento e, principalmente, que possamos usar esse conhecimento no nosso próprio aprimoramento espiritual, que isso é o mais importante. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, falem com a Sandra. A Sandra repassa também essas dúvidas para mim e a gente vai trocando informações. Tá? Falando sobre Jerusalém, na época de Jesus, era Jerusalém, a região da Palestina, onde fica Jerusalém, é uma região muito populosa, com mais de 3 milhões de habitantes e é uma região muito próspera, né? Tinha muito comércio e era muito também cobiçada por outros invasores, por outros povos. A própria a, a capital da Palestina era Jerusalém, era uma capital política e uma capital religiosa. Na época de Palestina, na época de Jesus, era dividida em 4 províncias. A província aqui ao sul da Judéia, mais aqui ao centro a Samaria, ao norte a Galileia e a Itureia. Tá? A gente ouve muito falar sobre a Galileia, foi aonde Jesus ele mais passou o tempo do seu apostolado. Tá? Mas aqui embaixo, Jerusalém, onde ficava a capital da Palestina. Era uma capital, Jerusalém, era uma cidade muito bem fortificada, com muralhas. Ela foi, no decorrer da história da humanidade, ela foi invadida e destruída várias vezes, porque era uma região, um local realmente muito cobiçado por vários povos naquela época. Tá? E ali onde ficava Jerusalém, o grande templo judaico. Esse templo que foi construído pelo rei Davi, né, durante o seu reinado, Davi, que foi filho de Salomão. E qual foi a ideia? Foi construir um local de adoração, que até então, né, na época de Moisés, eles tinham um tabernáculo, onde levava aquele tabernáculo que continham a tábua, né, os fragmentos da tábua dos 10 mandamentos naquele tabernáculo e funcionava como um local de adoração, a casa de Deus. Então Davi ele construiu um local fixo, onde seria uma morada de Deus e aonde guardaria os fragmentos da tábua dos 10 mandamentos. Esses fragmentos foram guardados na Arca da Aliança. Então quem lembra aí, quem é um pouquinho mais velho, né, quem gosta também de filme de aventura, lembra daquele filme do Indiana Jones. Indiana Jones e a Arca Perdida, Caçadores da Arca Perdida. Né? Lá conta, né, uma ficção, conta a busca dele, né, por essa arca. E lá no Templo de Jerusalém, no local restrito, onde somente o sumo sacerdote podia entrar, ficava ali guardada a Arca da Aliança, uma arca de ouro com a tábua dos 10 mandamentos. Esse Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, ele era algo gigantesco.
ele era dividido entre vários pátios diferentes. Então tinha aqui o pátio dos gentios, aqui era a entrada, né? Uma das entradas. Então aqui é o pátio dos gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, eles poderiam ficar somente nesse espaço. Aqui já era o pátio, tinha um acesso ao pátio dos israelitas. Então aqui os israelitas poderiam passar, pátio das mulheres, pátio dos homens, e aqui era o pátio dos levitas. E aqui já tinha uma restrição, que seriam só as pessoas voltadas para a religião. E aqui no fundo, aqui no centro de tudo, ficava o que eles chamavam, né, dos santos, um salão, né, restrito, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar, que era chamado de Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Aqui ficava também o altar dos sacrifícios. Na próxima aula vai falar um pouco dos sacrifícios que aconteciam nesse templo também. E uma outra construção interessante que tem aqui do lado é aqui, a Fortaleza Antônia. É uma torre que foi construída pelos romanos, e essa torre ela tinha o seguinte objetivo: ela era mais alta do que as muralhas aqui do Templo de Jerusalém, e com essa torre mais alta, todos os soldados romanos eles tinham condição de ficar olhando o que acontecia dentro do pátio, dentro do templo. E isso era um motivo de revolta muito grande, de raiva muito grande por parte dos judeus, tá? Que se sentiam invadidos. O seu espaço sagrado era invadido pelos romanos, pelos invasores. Bem, e Jesus, ele, de acordo com a Bíblia, ele teve ele fez muita presença no templo judaico, no templo de Jerusalém. Uma das passagens que relata isso, que está lá no capítulo 2 de Lucas, relata que Jesus ele já estava completando 12 anos de idade e os seus pais levaram ele, né, para uma peregrinação até o templo na Páscoa, em comemoração da Páscoa. A Páscoa, para os judeus, é um feriado, é uma semana muito especial, muito sagrada, até mais sagrada do que para nós, né? Que hoje a gente vê a Páscoa, né, mais voltado com ovo da Páscoa, coelhinho e tudo mais. Esquece que para nós cristãos a Páscoa ela tem todo o caráter do significado do momento da paixão de Cristo e da sua ressurreição, né? Do seu nascimento na vida espiritual, né? Para os judeus a Páscoa é diferente. A Páscoa vem para o judeu significa a libertação, né? Aquele momento de libertação que Moisés promoveu. Diz que eles estavam escravos no Egito e Moisés libertou os judeus do jugo romano, do jugo egípcio. Então, para o judeu é um momento muito especial, que é um momento de libertação, né? No hebraico, a Páscoa se chama Pessah, que nada mais é do que passagem, ou seja, a passagem, né, pelo Mar Vermelho, aquele momento de libertação, né? E Jesus foi levado na época da Páscoa, aos 12 anos. José e Maria levaram Jesus no templo e levaram ele, né, para conhecer o templo. E só que naquela multidão, naquele momento, aquele feriado onde Jerusalém estava fervendo de pessoas, eles acabaram, né, estavam em caravana e acabaram, né, perdendo Jesus. Jesus se perdeu no meio daquela multidão. E ficaram procurando Jesus e já em desespero, porque ficaram procurando Jesus por dia, né, por vários dias, né? E Jesus então, né, num determinado momento, eles conseguem encontrar Jesus.
e encontram Jesus exatamente num local muito especial, tá? Onde eles não imaginavam que iriam encontrar. Eu queria dividir esse momento num vídeo com vocês. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Bem, é interessante essa passagem porque Jesus, ele exatamente vai até o templo, né? E lá, de acordo com a Bíblia, ele começa a ensinar aos doutores da lei. Ele começa a falar sobre o reino de Deus, envolvendo a todos aqueles que estavam ali, aqueles homens que sabiam muito da religião, e falando de uma forma como deixando todos eles encantados. E é interessante quando Jesus ele é abordado pela família, por Maria, pelo seu pai José, e fala tipo assim: filho, mas o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, né? E aí ele diz, né, que muito interessante, né, assim, mas vocês não sabem que me convém tratar os negócios com meu pai, né? Como se diz, eu estava aqui o tempo todo, né? Eu não poderia estar em outro lugar, eu teria que estar aqui, né? Então já dá uma ideia de quão forte é aquela ligação já do menino Jesus, né, com o Pai. Tá? Bem, tem uma outra passagem também de Jesus no templo que ela é muito interessante. Essa passagem está no livro Boa Nova. Tá? No livro Boa Nova, no capítulo 2 do livro Boa Nova. Tá? Essa passagem ela é interessante porque Jesus, nesse momento, nessa passagem, Jesus é ainda mais novo. Ele está ali, pelo que está constando aqui, é um pouco mais novo ainda. Tá? E aí, o que acontece? Maria, ele, como toda mãe, né, estava querendo o melhor para o filho.
estava buscando o que era melhor para o filho. E o filho já estava crescendo e ela pensou o seguinte, falou assim, olha, eu vou tentar arrumar, né? Eu vou arrumar um estágio, né? Como se fosse um estágio para Jesus, para o meu filho, lá no templo. Porque lá ele já começa a se envolver na religião, lá no templo, e lá ele vai aprender, ele vai estar mais protegido, então vai ser melhor para ele. Então Maria, ela tem alguns parentes, né, que trabalham também no templo, já são, já exercem alguma atividade no templo de Jerusalém, e ela começa a conversar, né, conversar com algumas pessoas para, né, como se fosse encaixar Jesus nos trabalhos lá no templo, como se fosse um estagiário, um menor aprendiz, né? Hoje a gente tem um menor aprendiz, como se fosse um menor aprendiz, né? Então Maria, ela começa, né, a buscar essa vaga para Jesus lá no templo. E Maria, né, num dia ela vai até o templo para tentar acertar isso. E quando ela volta, Jesus, menino, né, criança, espera, né, Maria na porta da sua casa. E quando Maria olha, enxerga Jesus, Jesus já olha para ela, já com um olhar assim, eu sei exatamente o que você foi fazer. Maria já fica assim, né, espantada, né? Então Jesus olha para a mãe, né, naquele primeiro momento não diz nada, mas depois ele, de forma muito simples, né, diz assim para a mãe, assim, mãe, que queres tu de mim? Acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que estás no céu? Olha o tamanho, olha uma criança falando isso para a mãe. Por acaso eu não, o que queres de mim? Será que eu não tenho testemunhado essa ligação que eu tenho com o Pai, essa comunhão que eu tenho com o Pai que estás no céu? Então a Maria fica toda, né, retraída e fala assim, meu